Olá, turma! A nossa videoaula de hoje é sobre números positivos e números negativos. Quem são os números inteiros, cuja letra que representa esse conjunto é a letra Z maiúscula? Quem são os números inteiros? Bom, lá no primeiro aninho, quando vocês entraram na escola, vocês começaram a trabalhar com os números naturais, ou seja, são os números que começam no 0, 1, 2, 3, 4, 5 e seguem até o infinito. E esses números fazem parte do conjunto dos números naturais. Os números inteiros, gente, o conjunto dos números inteiros, esse conjunto engloba também os números naturais, que são os positivos. Mas, além dos positivos, o conjunto dos números inteiros também engloba os números negativos. Mas quem são os números negativos? Como é que a gente poderia representar um número que é negativo? Um número negativo é um número que é menor que zero. Ele vale menos que zero. Imagine, tá? Nós temos o zero. À frente do zero, todos os maiores que zero, que nós chamamos de positivo, até o infinito. Os negativos, pessoal, seriam os números menores que zero, ou seja, eles estão atrás do zero, eles estão antes do zero. E eles são representados com um sinal de menos na frente deles. Vamos tentar entender isso melhor pensando na reta numérica. Bem aqui no meio, na origem de tudo, está o zero. O zero é nada, é a origem. O zero, ele divide o conjunto dos números inteiros em dois lados. O lado positivo, ao qual pertencem os números positivos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim vai até o mais infinito. Por quê? Porque os números positivos são infinitos. Atrás do zero estão os números negativos, menores que zero. O menos 1, o menos 2, o menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante até o menos infinito. Esses aqui vocês já conheciam, que são os números naturais, com os quais nós estávamos trabalhando até o momento. A partir de agora, então, nós vamos trabalhar com os negativos e com os positivos. Ou seja, com os números inteiros. Os naturais, gente, que são só os positivos maiores que zero, esse conjunto ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Tá? Percebam que todos os naturais, ó, além de serem naturais, eles também são inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros são todos os positivos e todos os negativos. E o conjunto dos números naturais são todos os positivos. Isso quer dizer que todos os naturais estão dentro dos inteiros. Vamos tentar entender melhor isso usando exemplos, tá? Imagine uma temperatura. O inverno, por exemplo. Aí nós temos lá uma temperatura, está bem frio, está 3 graus. Está 3 graus a temperatura num determinado dia. Está muito frio porque 3 graus já é frio. E essa temperatura cai muito
ficou mais frio do que já estava, e ela chegou a uma temperatura negativa, uma temperatura que é menor que zero. Essa temperatura de menos 2 graus, que é uma temperatura muito fria, muito gelada, é representada pelo número 2 com um sinal de menos na frente. E esse sinal de menos na frente, o sinal negativo, é o sinal que nos mostra que o número é negativo, é menor que zero. Outra situação. Vamos pensar em outra situação que envolve números inteiros, tá? O João tem uma padaria. E lá nessa padaria do João, o Juca almoça todos os dias. O Juca almoça e toma café, tá? O Juca faz 2 refeições nessa padaria por dia. Então vamos colocar aqui café, almoço. E o dono da padaria anota os débitos do Juca num caderninho. Por quê? Porque o Juca às vezes ele está com dinheiro, então ele já paga o seu João lá, dono da padaria, na hora. E às vezes ele anota o seu débito para pagar outro dia. Então lá no mês de março, no dia 2, o Juca tomou café e pagou. Ele não ficou devendo nada para o seu João naquele dia. Mas na hora de almoçar, ele não tinha dinheiro. Então ele ficou devendo 15 reais. Lá no dia 3, ele pagou o café e pagou o almoço. Ele não está devendo nada para o João. Lá no dia 4, ele anotou no caderninho lá o débito dele. O café dele ele gastou 8 reais. Ele não tinha dinheiro naquele dia, o seu João anotou a conta dele. E no almoço ele gastou mais 15. E lá no dia 5, ele não tinha o dinheiro do café, anotou, e no almoço ele pagou. O que quer dizer esse menos na frente desses valores lá que o João anotou lá dos débitos do Juca? Esse menos, gente, quer dizer que é débito, é aquilo que o Juca deve para o João. Então, um débito, ele também é representado por um número negativo, ou seja, com um sinal na frente. Então, pessoal, os números inteiros englobam todos os números que são positivos, que são maiores que zero, engloba o zero, que está no meio, dividindo os positivos e os negativos, e engloba também os negativos, ou seja, os que são menores que zero. Por quê? Porque existem determinadas situações na vida que não podem ser representadas por um número positivo, porque elas representam coisas negativas, coisas que são menores que zero. Agora, vamos pensar, vamos classificar alguns números quanto a inteiros e naturais, tá? Digamos que nós tenhamos lá o número menos 8, o número menos 9 terços, a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 25 e o número menos 10. E aí eu perguntasse para vocês, diga quais desses números são somente inteiros e quais desses números são inteiros e naturais também, ou seja, estão dentro do conjunto dos naturais e estão dentro do conjunto dos números inteiros. Basta pensar na reta numérica. O menos 8
está do lado negativo. Número negativo não é natural, número negativo é somente inteiro. Então, o menos 8, ele só pertence ao conjunto dos números inteiros. A fração menos 9 terços. A fração menos 9 terços, ela corresponde a qual número? Lembrando que uma fração é uma divisão. 9 dividido por 3 é 3. Como a fração é negativa, o número é negativo também. Então, a fração menos 9 terços é o número menos 3. O número menos 3 está aqui ou está do lado negativo? Está do lado negativo. Então, ele é só inteiro. A raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? É o número 2. O número 2 está onde? Está do lado positivo. E todo número que é positivo é natural, ou seja, pertence ao conjunto dos naturais, mas também pertence ao conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todo número que é natural também é inteiro. Os inteiros são todos os naturais mais os negativos e mais o zero, que divide o conjunto dos números inteiros em lado negativo e lado positivo. Então, o 2, ele é positivo, ele é natural e ele é inteiro. Então, o 2 é natural e inteiro. A raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 é 5. O número 5 é positivo, é um número maior que zero. Está desse lado aqui. Então, ele pertence ao conjunto dos naturais, mas também pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, ele é natural e inteiro. E o número menos 10? O número menos 10 tem um sinal de menos na frente. Então, ele é negativo, ou seja, ele é menor que zero. E todo número que é menor que zero não é natural, é somente inteiro. Então, o menos 10, ele é somente inteiro. Tá, pessoal? Então, por hoje seria só isso. Não vamos ir muito adiante, vamos ir devagarinho. Mais adiante, a prof vai gravar outro vídeo com mais explicações sobre o conjunto dos números inteiros, ou seja, sobre os números positivos e os números negativos. Até mais!